Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 48. Capítulo 650. Deus desconhecido do além. Qual é o seu propósito em vir aqui? Nêmesis, a deusa da vingança, não pôde deixar de perguntar novamente. Do outro lado do campo de batalha, os super-heróis ficaram tensos. Uma Nêmesis já era difícil o suficiente, e agora outro deus desconhecido havia aparecido. Será que eles ainda teriam alguma chance? A resposta de Sid ecoou pelo cosmos, misteriosa e absoluta, como se fosse a própria voz da lei universal. Eu só vim dar uma olhada em como é essa versão das joias do infinito. Enquanto falava casualmente, ele levantou sua mão direita indistinta e inagarrável. E naquele momento, sob os olhares atordoados dos heróis, 6 joias do infinito brilhantes emergiram uma por uma. Tempo, espaço, realidade, poder, mente e alma, cada um brilhava em seu próprio tom enquanto circulavam sua mão. Essa cena não chocou apenas os heróis, até os olhos de Nêmesis se arregalaram de espanto. Diferentemente das outras, ela conseguia perceber com muito mais clareza. Aquelas pedras eram reais, embora seu poder fosse bem fraco. Outra versão das joias do infinito? Nêmesis ficou profundamente intrigada. Naquele momento, Sid olhou para ela e disse com um toque de advertência: "Se continuar esta batalha, você morrerá. Tem certeza de que quer continuar lutando?" Ele também lançou um olhar para os super-heróis à distância. Os heróis reunidos, Vingadores, poderes extremos e outros congelaram. Nêmesis zombou e olhou com desdém para as formigas à sua frente. Com arrogância e desdém ela respondeu: "Esses seres inferiores? Você acha que eles poderiam me matar?" Para ela, além desse misterioso deus exterior, ninguém ali era digno de atenção, muito menos capaz de matá-la. Sid não ficou surpreso. "Foi isso que eu vislumbrei. Seu destino", ele respondeu simplesmente. Depois de dizer o que precisava, ele flutuou de volta para observar. Ele fez a sua parte por cortesia entre deuses. O que aconteceu agora foi escolha dela. Nêmesis fez uma breve pausa, mas rapidamente ignorou as palavras dele. Seu orgulho divino não lhe permitiria acreditar que tais seres pudessem representar qualquer ameaça. Como ela poderia perder? Ela tinha tantos poderes. Essas formigas? Risível. E ela estava certa. Em circunstâncias normais, ela não deveria perder. Mas devido à força narrativa, ou ao próprio destino, ela estava destinada a perder. Assim como Thanos, na realidade, alguém empunhando as joias do infinito não deveria ter perdido. E ainda assim, os eventos aconteceram exatamente como Sid havia previsto. Sob seu olhar calmo, o momento final chegou. O rosto de Nêmesis se encheu de descrença e choque. Ela foi estilhaçada nas 7 joias do infinito mais uma vez. A joia do ego, que continha sua consciência, foi destruída completamente. A deusa da vingança, apagada. Enquanto os heróis assimilavam o que havia acontecido, seus olhares se voltaram lentamente para o ser brilhante e sem forma flutuando acima. Poderia ser que esse deus realmente tivesse previsto sua vitória? Mesmo agora eles mal conseguiam acreditar, e ainda assim uma sensação de desconforto tomou conta de seus corações. Se esse ser pudesse prever até isso, o que mais ele poderia saber? E se ele se tornasse hostil? Com uma mistura de admiração e cautela eles perguntaram: "Que tipo de deus é você?" Sid respondeu calmamente: "Você já não suspeitava? Tem certeza de que quer me desafiar?" Suas palavras fizeram seus corações tremerem. Um pensamento aterrorizante surgiu em suas mentes. Eles suspeitavam de algo, mas a ideia era ridícula demais. Eles não conseguiam acreditar, mas agora, do jeito que ele disse, poderia ser verdade? Eles relembraram os hinos divinos que ecoaram pelo universo anteriormente. Onisciente, onipotente, criador. Alguns deles já tinham adivinhado, assustados com a implicação. Eles simplesmente não ousaram dizer isso em voz alta. Agora, com essa confirmação, suas suspeitas se solidificaram. Este ser era Deus? Eles não conseguiam acreditar. Suas mentes giravam. Se ele realmente fosse Deus, então lutar com ele não teria sentido. Não havia esperança de vitória. Nenhuma. Naquele momento, vendo suas expressões de medo e incerteza, Sid balançou a cabeça. Então sua forma desapareceu do universo 93.060. Sua forma divina e turva atravessou de um universo para outro. A cada segundo, inúmeros mundos estranhos passavam diante de seus olhos, mas ele não parava. Ele viu o que queria, a origem das joias do infinito da linha do tempo de Nêmesis. Não havia necessidade de demorar. À medida que passava de universo em universo, Sid começou a pensar novamente. Joias do infinito. E então seus pensamentos se voltaram para algumas outras preciosidades especiais. Em alguns universos alternativos havia uma joia do ritmo, uma joia do infinito falsa criada por Loki. Em outro lugar, dentro da mente do Homem de Ferro havia uma joia senciente chamada Anthony, também conhecida como Pedra da Sabedoria. E no universo independente de Deadpool, existia uma joia da continuidade, que mantinha a lógica narrativa intacta. Então foram 10 pedras? Naquele momento, Sid parou, chegando em um lugar desconhecido. Aqui, ele viu um grupo de celestiais negros, e ainda mais joias do infinito. As pedras coloridas espalhavam-se pelo chão como pedras preciosas em uma mina. E os mineiros? Celestiais. Eles coletaram joias do infinito como se fossem minérios comuns e depois as jogaram em vários universos paralelos. Tantos celestiais e tantas joias do infinito. A voz de Venom estava cheia de choque. As pedras, tão preciosas no mundo exterior,
eram tratadas aqui como lixo. Sid zombou, olhando para os celestiais. Ele não agiu agressivamente, apenas levantou sua mão direita indistinta e fez um pequeno movimento. Num piscar de olhos, todos os celestiais foram deslocados, encolhidos e suspensos em sua palma. O quê? Onde estamos? Quem é você? Os celestiais olharam para cima horrorizados, contemplando uma figura enorme e desconhecida. Confuso. Ilimitado. Incompreensível. Só então eles perceberam sua verdadeira situação. Esse ser agarrou todos eles em um instante? Que tipo de poder era esse? Não. Antes que pudessem reagir, a mão embaçada começou a se fechar. E naquele instante, esmagado pelo poder divino, eles desapareceram como poeira. Capítulo 651. Depois de lidar com o chamado grupo celestial, Sid voltou seu olhar para cima. Ele viu um lugar peculiar, um vasto poço cheio de várias esculturas de pedra cinza e 3 seres incomuns. A pedreira dos deuses, onde os deuses que perderam sua adoração pereciam e se transformavam em pedra. Inúmeros cadáveres de divindades estavam espalhados pela área. Quanto às 3 bruxas infinitas, ou melhor, as irmãs eternas, elas se alimentavam das almas desses deuses e dispersavam seu poder de volta ao universo. Esse era um de seus deveres. A outra responsabilidade deles era proteger os bilhões de joias do infinito. Sid olhou para as 3 velhas encapuzadas e enrugadas. Eles pareciam comuns, mas na verdade, eram entidades nascidas antes mesmo dos deuses criadores primitivos, assim como Nêmesis, a deusa da vingança. Eles já repeliram a força da Fênix e a deusa da morte. Enquanto Sid os observava, sem nem mesmo tentar se esconder, as 3 bruxas infinitas imediatamente o notaram. Você é. As 3 bruxas ficaram chocadas, atordoadas com o ser diante delas. O que eles sentiam dele parecia a própria origem de todas as coisas, enchendo-os de admiração e medo. Para eles, ele parecia um Deus criador que ainda não havia criado um universo. E o que ele criaria seria um universo onipotente. Como? Como isso foi possível? Eles se perguntavam se seus sentidos os estavam enganando. Mas quando eles tentaram investigá-lo mais profundamente, a figura de Sid desapareceu como um sonho, desaparecendo sem deixar vestígios. As 3 bruxas ficaram se perguntando se tinham imaginado tudo aquilo. Será que realmente havia alguém ali? Em outro lugar, Sid já tinha ido embora e estava pensando para onde ir em seguida. De repente, um pensamento lhe ocorreu. Certo, se bem me lembro, existe uma passagem entre o universo Marvel e o universo DC, não é? Ele tinha certeza disso. Dentro do universo onipotente tinha que haver um portal assim. Afinal, os Vingadores e os Mutantes já lutaram contra a Liga da Justiça, Superman, Flash e os demais. Vingadores versus Liga da Justiça? Sid estava bastante curioso sobre o universo DC, enquanto ele se preparava para abrir sua onisciência para localizar o portal para o universo DC. Ou talvez até mesmo forçar uma abertura usando seu poder onipotente, algo mais chamou sua atenção. De repente, ele sentiu um ser poderoso descendo sobre o universo 616. Este ser tinha uma forma humanoide imponente, completamente nu, com o corpo brilhando como ouro derretido. Sobre seu pescoço repousavam 3 cabeças douradas. Um pedaço de pano roxo cobria sua cabeça, escondendo 2 dos rostos, deixando apenas o da frente visível. O rosto visível representava a justiça. O rosto meio escondido representava a vingança. Aquele totalmente envolto simbolizava a necessidade. Com apenas um olhar, Sid percebeu que havia subestimado este tribunal vivo. Mesmo sem liberar totalmente sua onisciência, ele conseguia sentir sua natureza. Este tribunal vivo era de nível universal onipotente. Inúmeros universos singulares compunham o multiverso. Inúmeros multiversos formaram mega-universos. E inúmeros mega-universos culminaram no universo onipotente. Só existe um universo onipotente. Como juiz que supervisiona e mantém o equilíbrio dentro desta realidade suprema, o poder do tribunal vivo era inegavelmente de classe universo onipotente. Diante do tribunal estavam 5 seres, os criadores do universo 616, incluindo a eternidade. Sob o poder do tribunal, eles foram imediatamente transportados perante ele. Eles tremeram enquanto encaravam o tribunal vivo, especialmente Galactus, que percebeu que o olhar do tribunal permaneceu nele por vários segundos. Devido à presença de Sid, eles sabiam para quem o tribunal estava ali. Naquele momento, o tribunal também sentiu algo, um ser misterioso observando-o. Em um instante, o tribunal identificou o observador, e a razão pela qual ele veio ao universo 616. Recentemente percebeu-se que uma nova entidade poderosa havia surgido aqui. A razão pela qual isso só pareceu ter surgido foi que o tribunal não conseguiu detectar nenhuma informação sobre esse ser sem testemunhá-lo em primeira mão. Claramente o ser era poderoso demais, poderoso o suficiente para perturbar o equilíbrio do universo onipotente. E assim, foi incumbido o universo 616 de investigar e suprimir essa anomalia. Mas algo inesperado aconteceu. Mesmo vendo o ser diretamente, o tribunal ainda não conseguia perceber nada, apenas uma sensação. O mesmo sentimento que as 3 bruxas tinham. Aquela sensação primordial e originária de tudo, como se fosse outro acima de tudo. Ou talvez, um Deus criador que ainda não havia criado. O tribunal não conseguia acreditar. Perguntava-se se seus sentidos o estariam enganando. E então, através de incontáveis universos e dimensões, Sid olhou para o tribunal do universo 616. No momento seguinte, sua voz calma e misteriosa ecoou por todo o universo 616.
Deixar. Com o estrondo, o tribunal vivo foi expulso do universo 616 sem qualquer resistência. Ele percorreu inúmeros universos antes de finalmente pousar em uma realidade desconhecida. Quando seu corpo parou, o tribunal não estava mais composto. Seu coração estava tomado pelo medo. Não conseguiu resistir de jeito nenhum. Aquele ser, até se sentia capaz de aniquilá-lo em um instante. Como isso foi possível? Era o tribunal vivo. Aquele nomeado pelo único acima de tudo para governar o universo onipotente. Como um deus assim poderia nascer no universo onipotente? Pela primeira vez, o tribunal questionou tudo. Seu plano anterior de julgar o universo 616 havia desaparecido. Ele nunca mais quis retornar àquele lugar amaldiçoado. De volta ao universo 616. Eternidade, infinito, obliteração, morte e Galactus ficaram congelados em choque. O juiz supremo do universo onipotente foi expulso assim, sem mais nem menos, por uma única palavra? Nosso irmão, que nível de poder ele alcançou? Galactus respirou fundo. Enquanto eles permaneciam em choque, Sid já havia desviado sua atenção do tribunal. Agora ele estava focado no portal para o universo DC. Desbloqueando brevemente sua onisciência, ele imediatamente localizou a passagem. Devo ir? Ele hesitou, dividido entre a curiosidade e a incerteza. Naquele momento, uma mensagem familiar soou. Onisciência e onipotência experiência mais 1. Habilidade. Onisciência e onipotência 0 2000 nível 4. Então, agora é nível 4. Sid murmurou para si mesmo. Capítulo 652. Habilidade. Onisciência e onipotência 0 2000 nível 4. Com a atualização para o nível 4, Sid sentiu seu domínio fortalecido ainda mais. Agora apenas um passo de sua transformação final e definitiva. Mesmo sem esse passo final, ele já podia sentir que seu poder onisciente e onipotente agora abrangia inúmeras dimensões e realidades infinitas. Naquele momento, a mera energia que irradiava dele, influenciada pelas leis do sistema Marvel, havia formado espontaneamente inúmeras singularidades milagrosas. De cada uma dessas infinitas singularidades, reinos, dimensões, universos e planos infinitos nasceram e pereceram ao seu redor. Em cada instante fugaz, inúmeras dimensões, realidades e universos foram criados. E no instante seguinte, inúmeros outros deixaram de existir. Embora ele ainda não tivesse criado nada formalmente, ele já era, em essência, um Deus criador. Esse fenômeno foi totalmente não intencional, meramente o resultado da aura que ele liberou casualmente. Sid podia sentir uma profunda transformação metafísica ocorrendo dentro de si, uma que nenhum ser poderia compreender ou definir. Ele nem havia atingido o nível 5, mas ainda assim, essas mudanças ocorreram naturalmente. Sid simplesmente balançou a cabeça, sem se preocupar com nada. Mas isso significava uma coisa: ninguém mais seria capaz de compreender sua forma. Se ele realmente pretendesse visitar o universo DC, precisaria assumir uma aparência compreensível para seres de nível inferior, uma espécie de descendência dimensional. Após um breve momento de reflexão, ele optou por não usar todo o seu poder para se definir à força em uma forma inferior. Em vez disso, ele se preparou para lançar uma projeção de si mesmo, uma descida ao universo DC. No momento seguinte, o portal para o universo DC apareceu diante dele no momento em que ele olhou para ele. Antes de entrar, ele abriu um pouco sua onisciência, para sondar as entidades mais poderosas dentro de DC. Instantaneamente, 3 seres foram revelados. A presença, Deus Supremo da DC. O Overmonitor, o primordial, ou o grande vazio do qual todas as coisas em DC nasceram. A grande besta maligna, a sombra oposta de Deus, nascida de sua escuridão, a personificação máxima de todo o mal. Dentre elas, a atenção de Sid se concentrou em a presença. Ao contrário da Marvel, o universo DC de fato tinha um conceito de Deus. Ele estava curioso sobre esse ser, que também era considerado onisciente e onipotente. Mas, no final das contas, Sid não levou isso muito a sério. Embora essa presença fosse onisciente e onipotente, Sid podia sentir claramente que ele era mais onisciente e onipotente do que a presença. Sua autoridade superava até mesmo a do Deus DC. Mesmo que a onipotência de Sid fosse apenas de nível 4, uma imitação do Deus verdadeiro, ela ainda excedia em muito as capacidades da presença. Com seus pensamentos organizados, Sid voltou seu foco para o portal. No segundo seguinte, ele lançou um fragmento de sua vontade em direção ao universo DC. Universo DC. América, noite. Na casa de um fazendeiro, uma menina dormindo na cama de repente teve um sonho. No sonho, um ser misterioso lhe disse que ela daria à luz um filho, e que seu nome seria Sid. Na manhã seguinte, Anne acordou, intrigada com o quão vívido o sonho tinha sido. Que sonho realista! Ela não levou isso a sério, presumiu que estava apenas excepcionalmente claro. Até 2 meses depois, quando sintomas estranhos começaram. Uma visita de rotina ao hospital revelou algo que deixou Anne completamente atordoada. Ela estava grávida, mas ela era virgem. Como poderia estar grávida? Ouvindo o conselho preocupado do médico, Anne ficou atordoada, lembrando-se do sonho que teve 2 meses atrás. Poderia ter sido real? Ao mesmo tempo, uma estrela estranha começou a aparecer no céu noturno. Brilhante e luminoso, ele pairava sobre a Terra como um presságio divino. Astrólogos e observadores de estrelas ficaram chocados. Seria este o sinal de uma descendência divina? No entanto, sempre que alguém tentava localizar a criança com base na posição da estrela, ela desaparecia. Como se o ser não quisesse ser encontrado.
Sob esse fenômeno celestial passaram-se 8 meses. Em uma sala de parto de hospital, Anne gritou de dor. Então, depois de algum tempo, um menino nasceu. O bebê brilhava com uma luz radiante. Naquele momento, todos no hospital ouviram vagamente um hino sagrado em suas mentes, como se anjos estivessem cantando louvores. Diante dos olhos atônitos de Anne, o bebê envelheceu rapidamente, tornando-se um menino de 9 anos em segundos. Um manto sagrado branco se formou sobre seu corpo, fazendo-o parecer divino, como uma figura sagrada. Sid abriu os olhos, olhou para Anne atordoada na cama do hospital e depois para os médicos perplexos que estavam por perto. Então esse é o universo DC? Ele examinou os arredores com curiosidade. Quanto aos médicos chocados, ele não lhes deu atenção. Ele veio para o universo DC apenas por diversão, para passar o tempo até atingir o nível 5 de onipotência. E talvez para conhecer o Superman, o Flash, o Batman, a Mulher Maravilha, o Aquaman e outros. Naturalmente, ele não se importava com o que os outros pensavam dele. Na verdade, se não fosse pela estranheza de parecer adulto, ele nem teria mantido a forma de um garoto de 9 anos. Afinal, ter 9 anos ainda era tecnicamente considerado uma criança, certo? Provavelmente. Nesse momento, suspiros ecoaram pela silenciosa sala de parto. Oh meu Deus! Meu senhor! O garoto brilhante e flutuante chocou a todos. Eles se perguntavam se estavam sonhando ou tendo alucinações. Como um recém-nascido pode crescer de repente? Não apenas isso, ele estava brilhando, flutuando e irradiando majestade divina? Envolto em vestes brancas sagradas, descalço no ar, Sid olhou para eles. Fixando o olhar no médico de meia-idade e nas duas jovens enfermeiras, ele falou calmamente. O que você deseja? Eu posso conceder. O médico Toby, ainda em choque, exclamou instintivamente. Quero uma vila luxuosa e dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar. Já chega dessa vida exaustiva. Uma das jovens enfermeiras, uma mulher de 20 e poucos anos chamada Isha, também deixou escapar. Meu irmão mais novo desapareceu há alguns anos. Quero encontrá-lo. A última enfermeira, uma mulher de 30 e poucos anos chamada Raquel, falou com tristeza. Minha mãe faleceu. Quero que ela volte à vida. Os três ficaram atonitos com as próprias palavras, surpresos por terem expressado tão facilmente seus desejos mais profundos. Na verdade, eles não esperavam nada, especialmente Raquel, que achou que seu pedido era muito irrealista. Anne, ainda deitada na cama de parto, também pensou consigo mesma. O desejo do médico pode ser possível, mas os outros? No momento em que ela achou o desejo de Raquel absurdo, a voz calma de Sid ecoou. Peçam e lhes será dado. Você procura, e você encontrará. Pois todos os que pedem receberão. E todos os que procuram encontrarão. No momento em que essas palavras saíram dos lábios de Sid, uma mudança repentina ocorreu. Capítulo 653. Em um instante, o médico de meia-idade, Toby, sentiu uma torrente de memórias inundar sua mente. Nessas memórias, ele possuía uma luxuosa vila, e tinha uma fortuna de 100 milhões de dólares. Uma quantia que se gasta normalmente poderia durar várias vidas. Mas se ele desperdiçasse tudo, bem, isso não era problema de Sid. Toby ficou completamente chocado. Ele só fez um comentário despreocupado. Nem sequer esperava seriamente por isso, e ainda assim se tornou realidade. Do outro lado, a jovem enfermeira chamada Isha, de 20 e poucos anos, também tinha uma série de memórias vívidas surgindo em sua mente. Ela viu seu irmão mais novo ser sequestrado, submetido a experimentos humanos ilegais e, por fim, morrer, reduzido a uma mera urna de cinzas. Antes que ela pudesse se desesperar, ela viu aquelas cinzas há muito enterradas começarem a subir do chão, se unindo em um novo corpo, totalmente restaurado, com roupas formadas de luz. Ele foi trazido de volta à vida? No momento seguinte, o jovem recém-revivido desapareceu de seu local original e reapareceu dentro da sala de cirurgia, na frente de Isha e dos outros. Todos, eles ficaram estupefatos. E não acabou. A enfermeira chamada Raquel, que havia perdido a mãe anos atrás, agora estava chocada quando sua mãe, que já deveria ter partido há muito tempo, apareceu de repente na sala de cirurgia. Por um momento o silêncio encheu a sala. Então, irmão, mãe? Um grito após o outro ecoou pela sala de cirurgia. Todos ficaram atonitos. Enquanto juntavam tudo, eles perceberam que seus desejos tinham sido realizados. Essa foi a parte que mais os deixou abalados. O desejo de Toby ainda era razoável, poderia ser realizado com os recursos certos. Mas o de Isha e Raquel, duas pessoas que haviam morrido, haviam sido trazidas de volta à vida? Logo, todos os olhos, incluindo os dos ressuscitados, se voltaram para a criança brilhante flutuando na sala. Mas Sid ignorou as expressões de espanto. Com um tom calmo disse: seus desejos foram atendidos. Então, lançando um último olhar para Anne na cama do hospital, ele passou sem esforço pela parede e foi para fora. Quanto a Anne, ela não precisava de nada dele. Não tinha nenhum desejo a realizar. Por ter servido como veículo para sua descida, seu físico passou por uma transformação fundamental. Sua própria essência, sua posição, foi elevada muito além do reino humano. Ela era agora, em essência, um ser divino dentro do universo DC, mesmo que ela não tivesse percebido isso ainda. Então, Sid não se preocupou em lhe conceder mais nada. Ao vê-lo desaparecer, Anne congelou, o pânico percorreu seu coração. Enquanto isso, Toby e os outros, assim que saíram do transe, ficaram tomados pelo choque e pelo arrependimento. Eles ficaram impressionados com o milagre que acabaram de testemunhar, mas também frustrados pela leviandade com que desperdiçaram um desejo.
Se eles tivessem pedido para se tornarem deuses ou algo assim, teria dado certo? O pensamento os assombrava. Por que foram tão descuidados? Por que não pararam para refletir antes de falar? É verdade que o que eles desejavam era o que mais desejavam naquele momento, mas pensando bem, esses desejos agora pareciam pequenos e sem sentido. Se eles tivessem desejado se tornar deuses, talvez qualquer desejo pudesse ter sido realizado depois disso. Agora essa chance havia desaparecido, desperdiçada. Enquanto o pensamento queimava em suas mentes, eles não conseguiram deixar de especular sobre que tipo de ser havia descido. Era um deus? Ou algo mais? Enquanto isso, Sid saiu flutuando do hospital, totalmente ciente dos pensamentos que se agitavam em suas mentes, mas completamente indiferente. Ele olhou para baixo, observando calmamente as ruas abaixo. Pensando bem, como ele não havia revelado totalmente sua onisciência, ele não sabia muito sobre o universo DC. Ele tinha acabado de chegar. Na verdade, ele pulou completamente o período da gravidez de N, manipulando o tempo para que sua entrada coincidisse com o nascimento. Enquanto ele voava pelos céus, os pedestres abaixo começaram a notá-lo. Uma criança brilhante em um manto branco, levitando sobre a cidade, eles olhavam com descrença e espanto. Sid ignorou os suspiros, os gritos assustados. Olhando para os estilos de roupa abaixo, ergueu uma sobrancelha, levemente surpreso. O século XX ele não havia escolhido uma era específica ao entrar no universo, então não era muito surpreendente que ele tivesse chegado no passado. Um pensamento rápido, e ele imediatamente entendeu o ano exato. Naquela época, heróis como Batman ainda nem tinham nascido, mas a Mulher Maravilha, filha de Zeus, já existia há algum tempo. Sid pensou por um momento e então decidiu: vamos dar uma olhada em Temícera. Estou curioso para ver como são os semideuses. No segundo seguinte, ele subiu ao céu e desapareceu na distância, deixando para trás uma cidade cheia de pessoas em choque. Pouco tempo depois, um grupo de clérigos da igreja chegou ao hospital para investigar com urgência o que havia acontecido. Quando souberam da história completa, todos ficaram com os olhos arregalados. E então, tomado pela excitação, um pensamento ousado começou a surgir em suas mentes. Poderia ser: o Messias retornou? Eles tinham que encontrá-lo. Enquanto a igreja lançava uma investigação fervorosa para rastrear o Messias, Sid já havia chegado em Temícera, a terra natal da Mulher Maravilha, criada por Zeus, rei dos deuses do Olimpo, para abrigar as guerreiras amazonas. Ao redor da ilha havia uma barreira mágica, protegendo-a do mundo exterior. Para as pessoas comuns, ela nem existia. Mas Sid não deu importância a tais dissimulações. Ele passou diretamente pela barreira e pairou sobre a ilha, observando calmamente a arquitetura e as mulheres abaixo. Não demorou muito para que as amazonas o avistassem. Quem é você? Por que você veio para Temícera? A rainha amazona, Hipólita, chegou rapidamente, liderando um esquadrão de guerreiras totalmente armadas. Todos os olhares se voltaram para a criança que pairava acima deles. Apesar de sua aparência, só o fato de ele ter encontrado Temícera e estar voando sem ajuda foi o suficiente para alarmá-los. Sid não respondeu. Ele simplesmente flutuou com curiosidade, observando silenciosamente aquelas guerreiras fortes e bem constituídas. Quanto às lanças, arcos e armas desembainhadas, ele os ignorou completamente. Mesmo que ele fosse apenas uma projeção ali, não o seu verdadeiro eu, em seu nível, não fazia diferença. O poder que ele exercia era quase absoluto. À medida que ele se aproximava, a rainha Hipólita e as outras amazonas sentiram seus corações tremerem. Esse sentimento. Você é um deus? A rainha Hipólita murmurou, incrédula. Ela podia sentir claramente o quão diferente esse ser era dos meros mortais. Mesmo sem provas, a aura por si só já era suficiente. Hipólita ficou mais alerta, sua voz cautelosa e tensa. Qual deus é você? E por que veio a Temícera? Capítulo 654. Sid não respondeu à pergunta da rainha Hipólita. Em vez disso, ele olhou para toda a ilha de Temícera e comentou com leve surpresa. Diana já foi embora? Ao ouvir o nome da filha, Hipólita ficou tensa e agarrou sua arma com mais força. O que você quer com Diana? Ela perguntou cautelosa e reservada. Sid respondeu calmamente. Nada em particular. Só estou curioso sobre aquela arma matadora de deuses que Zeus criou. Arma matadora de deuses. Ao som dessas palavras, a expressão de Hipólita mudou drasticamente. Ela sabia exatamente o que isso significava e que sua filha Diana era essa arma. Ao mesmo tempo, outra percepção surgiu em seu coração. O tom que esse deus usava ao falar de Zeus. Ele não tinha o mínimo medo dele? Hipólita balançou a cabeça. Impossível. Aquele era Zeus, o rei dos deuses. Quem poderia se comparar a ele? A menos que fosse um deus de outro panteão. Um pensamento assustador surgiu em sua mente, mas ela rapidamente o afastou. Agora que sabia que Diana não estava ali, Sid se moveu um pouco e flutuou para longe de Temícera. Hipólita hesitou, mas não ousou detê-lo. Somente quando sua figura desapareceu completamente de vista ela exalou e murmurou ansiosamente. Espero que esse deus não traga problemas para Diana. Que ela esteja segura. Sua mente continuava voltando à pergunta. Quem exatamente é esse deus? Depois de deixar Temícera, Sid voou pelos céus a uma velocidade surpreendente, admirando o mundo abaixo. Não demorou muito para que ele chegasse a uma cidade nos Estados Unidos, atraindo a atenção de inúmeros curiosos.
Enquanto ele caminhava pelas ruas, as pessoas corriam até ele, implorando por ajuda, algumas doentes, algumas incapacitadas, outras com problemas diversos. Se o pedido não fosse excessivo, Sid casualmente acenava com a mão e os abençoava, curando-os ou restaurando-os instantaneamente. Ele havia se tornado para o povo uma máquina de milagres ambulante. Se isso causaria ou não caos social, isso não era problema dele. Ele veio para o universo DC apenas por diversão. Ele faria o que quisesse, não importa o quão ultrajante fosse. Enquanto caminhava pela cidade, uma multidão começou a segui-lo. Alguns até se ajoelharam no chão, beijando fervorosamente o caminho onde seus pés haviam flutuado. Ao ver um enxame de clérigos animados correndo em sua direção, Sid apenas balançou a cabeça e, em meio a um coro de suspiros, ascendeu ao céu e voou para longe. Ele ignorou os gritos que o incentivavam a ficar, voando de cidade em cidade. Sem saber, ele voou para além das fronteiras dos Estados Unidos. Em algum momento, seus olhos avistaram um campo de batalha abaixo. Explosões rugiam. Fumaça cobria a terra. Inúmeras pessoas morriam. A própria natureza estava sendo devastada. Primeira Guerra Mundial? Sid olhou calmamente. No universo DC, a Primeira Guerra Mundial não foi causada apenas por conflitos políticos. O deus grego da guerra, Ares, manipulou grande parte dela nos bastidores. Afinal, como deus da guerra, sua força era alimentada pelo conflito. Sid não se importava com os planos de Ares, ou com as motivações das nações envolvidas, fosse por recursos ou poder. Mas ver inúmeros soldados envolvidos em um combate desesperado despertou algo em sua mente, uma mistura de diversão e malícia. Já que eles amam tanto a morte, eu lhes darei a morte. No momento seguinte, algo milagroso aconteceu. Luz sagrada derramou-se dos céus. Por onde quer que ele voasse, campos de batalha queimados se curavam instantaneamente. Flores desabrochavam no rastro da destruição, transformando cenas de carnificina em paisagens oníricas surreais. Cada soldado morto, não importa há quanto tempo eles estavam ausentes, se seus corpos estavam intactos ou reduzidos a polpa, era restaurado e ressuscitava. Eles ficaram confusos, examinando os arredores com descrença. Eu não morri? Estou vivo de novo? Deus! Ao verem seus companheiros totalmente revividos e olharem para a figura radiante flutuando nos céus, eles ficaram maravilhados. A silhueta brilhante de Sid deslizou pelo céu. Em poucos instantes, milhões de soldados mortos foram trazidos de volta à vida, desfazendo completamente a devastação da guerra até então. O espetáculo aterrorizante causou comoção em todas as nações em guerra. Eles não tinham ideia de como reagir. Que é aquele? Ele é um deus? Todos aqueles soldados mortos, trazidos de volta? Essa cena divina abalou suas mentes. Muitos ficaram tomados pelo medo. Mesmo assim, alguns generais e líderes ainda guardavam ressentimento. Eles não queriam que a guerra acabasse tão cedo. Mas então veio um choque ainda maior. Eles não podiam mais matar ninguém. Não importa o que tentassem, ninguém permanecia morto. Pior ainda, tentativas de experimentação com os ressuscitados foram inúteis, os sujeitos se tornaram imunes a todos os danos, entrando em um estado invencível. Em suma, eles eram completamente impotentes. Tudo que eles tentavam, batalhas, armas, testes, agora não tinha mais sentido. As nações começaram a se desintegrar. Não houve mais baixas. A única coisa desperdiçada agora era munição, dinheiro, recursos e tempo. Mesmo terrenos e edifícios destruídos logo se restaurariam. Qual é o sentido agora? Enquanto governos e exércitos inteiros permaneciam em silêncio atordoado, imaginando o que fazer a seguir, o mesmo milagre surpreendente chamou a atenção de duas figuras extraordinárias: Ares, deus da guerra, e Diana, a Mulher Maravilha. Quem é esse deus? Vestido com um terno preto, Ares olhou para a figura brilhante que banhava o campo de batalha com luz sagrada. Ele ficou abalado, mais do que os humanos abaixo. Vidas humanas surgiam como ervas daninhas sob aquele brilho radiante, cada uma renascendo repetidamente. Bastava um olhar para Ares sentir o quão aterrorizante o ser era. A diferença entre eles era imensa. Ressuscitar os mortos desse jeito. Que tipo de Deus poderia fazer uma coisa dessas? Ele não ousou intervir, nem sequer ousou falar. Tudo o que pôde fazer foi observar em silêncio. Então ele percebeu algo. Não muito longe dali, uma jovem apareceu no campo de batalha. Ela segurava um escudo e uma espada, sua figura nobre e resoluta. Ela chamou o ser no céu, tentando chamar sua atenção. Diana! Ares a reconheceu instantaneamente. Acima, Sid olhou para baixo e naturalmente avistou a Mulher Maravilha. Então, este é o primeiro super-herói que conheci no universo DC? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 655. Sid flutuou suavemente para baixo e perguntou calmamente. Você precisa de alguma coisa? Olhando para a criança brilhante que não parecia ter mais do que alguns anos, Diana, Mulher Maravilha, ficou mais chocada do que nunca. Depois de uma longa pausa, ela finalmente falou. Você é um deus, não é? Obrigado, por reviver inúmeras pessoas. Por impedir a guerra, por pôr fim ao plano de Ares. Sid não confirmou nem negou. Depois de agradecer, Diana hesitou e então disse cautelosamente. Mas, por que parece que você está brincando com a humanidade? Apesar de seus feitos milagrosos, havia algo enervante nele, um sentimento aterrorizante do qual ela não conseguia se livrar, quase como se ele estivesse brincando com a humanidade. Sid levantou uma sobrancelha ligeiramente surpreso e respondeu. Diana, você não deixou Temícera para deter Ares e criar um mundo sem guerra?
Um mundo sem morte, um mundo onde ninguém mais morre em guerras, não é uma coisa boa? Diana congelou. Como você sabe disso? Ela perguntou, estupefata. Cid não respondeu. Antes de deixar Temícera, ela acreditava que se conseguisse deter Ares, a guerra desapareceria do mundo. Mas depois de passar um tempo no mundo dos homens, ela percebeu. Mesmo sem Ares, os humanos ainda travariam guerras. Então Cid falou novamente, desta vez com intriga. Eu posso te ajudar. Se eu quisesse, este mundo nunca mais veria outra morte. Naquele momento, tanto Diana quanto Ares escondido sentiram um medo arrepiante. Parecia certo, mas, um mundo sem morte era realmente uma coisa boa? Diana sentia cada vez mais que esse ser não era apenas poderoso, ele estava brincando com a própria vida. Cid ouviu seus pensamentos e riu. Um mundo sem morte, não é lindo? Você acha que estou brincando com a humanidade? Ah, e daí? Sorrindo arrogantemente, ele disse. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu posso. Ninguém pode me impedir. Você pode me impedir? Enquanto dizia isso, Cid olhou para o futuro. E como ele esperava, no futuro, Batman, Bruce Wayne, o investigou e desenvolveu várias contramedidas. Bruce, sempre o estrategista paranoico, não confiava em ninguém. Nem no Superman, nem em si mesmo. Ele sempre mantinha planos de contingência para todos. Cid não existia na linha do tempo além do presente, mas suas ações ecoavam no futuro. O mundo sabia sobre ele. Alguns duvidaram. Outros acreditaram. A igreja, em particular, proclamou que o Messias havia retornado. Bruce Wayne, após confirmar a existência do Messias, começou a elaborar todas as contramedidas possíveis que conseguia imaginar. Só para garantir, caso Cid reaparecesse e se tornasse um rebelde. Cid achou engraçado. Ele até viu Bruce discutindo seus planos durante uma reunião da Liga da Justiça, tentando descobrir como responder se o Messias retornasse. Ele é realmente tão perigoso? Perguntou Superman. Nesse ponto, Cid perdeu o interesse em assistir. Sua voz de repente ecoou em seus ouvidos, calma, fria e onipresente. Você está se preparando para lidar comigo? A voz, sem fonte identificável, fez a expressão de cada herói mudar drasticamente. Antes que pudessem localizar a fonte, uma imagem apareceu diante deles. No mesmo momento, de volta ao campo de batalha, Diana e Ares ficaram surpresos ao ver várias figuras aparecerem no ar diante deles. Os dois lados se encararam. Diana ficou chocada. Entre aquelas figuras ela viu, ela mesma? Diana do passado e Diana do futuro, olhando uma para a outra. Então, do futuro, Bruce Wayne olhou para a criança brilhante no céu e disse gravemente. Você é o Messias? O olhar de todos se fixou em Cid. Ele não respondeu, apenas sorriu curiosamente. Ouvi dizer que você está se preparando para lidar comigo? Bruce hesitou, depois assentiu solenemente. Ele não tentou negar. Cid olhou para ele, com os olhos brilhando de interesse. Para me impedir, com as contramedidas que você imaginou, a expressão de Bruce não mudou. Todo mundo tem uma fraqueza, até os deuses. Você não é exceção. Enquanto ele falava, seu olhar se voltou brevemente para o Superman. E se eu não tiver nenhuma? Perguntou Cid intrigado. Impossível, respondeu Bruce, inabalável. Sério? O sorriso de Cid se aprofundou. Então, ele decidiu mostrar-lhes o que significavam a verdadeira onisciência e onipotência. Para começar, por onde começar? Ah, os poderes das joias do infinito bastariam. No segundo seguinte, Diana, Ares, Bruce e os outros arregalaram os olhos, incrédulos. Cid falou lentamente. Tempo. O mundo brilhou. Eles assistiram ao tempo retroceder, vendo o passado se repetir diante dos olhos. Então, o tempo avançou rapidamente mostrando vislumbres do futuro. Não apenas um futuro, muitos. Linhas do tempo divergentes, desfechos alternativos, tudo se desenrolava diante de seus olhos. Então a voz continuou. Espaço. A realidade distorcida. O espaço curvado e deformado. Eles viram o sistema solar, a Via Láctea, o universo inteiro. Cid levantou a mão, e todo o universo se encolheu em uma bola de gude radiante girando em sua palma. Ares e os outros ficaram atonitos e sem palavras. A voz soou novamente. Mente. O cenário se estabilizou. Então, de repente, uma enxurrada de inúmeros pensamentos sobrepostos surgiu em suas mentes. Os pensamentos e memórias de todos os seres vivos do universo tornaram-se audíveis. Os segredos de todos, deuses imortais, foram revelados. Eles sabiam instantaneamente o que cada ser estava pensando. Alma. Eles observaram Cid estender a mão e puxar as almas de inúmeros seres. Deuses mortais, não importava. Suas almas foram apreendidas, alteradas, destruídas e então restauradas. E todos sentiram isso acontecer, com perfeita clareza. Aquele momento de apagamento e renascimento. Poder. Bruce e os outros ficaram atordoados. Eles viram forças místicas de todos os tipos girando em torno das mãos de Cid. Ele casualmente levantou 2 dedos e apertou o universo descer do tamanho de uma bolinha de gude entre eles. Com um leve estalo, o espaço ao redor deles começou a desmoronar. Parecia o fim de tudo. Realidade. A cena apocalíptica se distorceu e desapareceu. Tudo voltou ao normal. Como se a realidade destruída há pouco fosse falsa, e isso era real. Então o mundo se transformou novamente. Eles assistiram enquanto o universo inteiro se transformava em uma história em quadrinhos, eles próprios incluídos. Ares e os outros olharam para baixo e perceberam que agora eram desenhos, personagens de desenhos animados, seres 2D. Destino.
Fios invisíveis do destino se estendiam pelo cosmos, conectando toda a vida. Diana e os outros observaram enquanto Sid manipulava aquelas cordas, puxando, amarrando, controlando. Toda a existência se tornou marionete em suas mãos. Então vieram as palavras finais e esmagadoras que quebrariam a determinação de Bruce Wayne. Capítulo 656. Onisciência. Por fim, Sid permitiu que Batman e os outros experimentassem brevemente o que é a verdadeira onisciência e onipotência. A sensação de saber e ser capaz de fazer absolutamente qualquer coisa, aquele peso esmagador de consciência infinita e poder infinito, o sufocava. Bruce Wayne, Clark Kent, Diana, todos os membros da Liga da Justiça caíram em um silêncio atordoado e em caos mental. Suas mentes lutaram para compreender a experiência. E então, enquanto eles estavam naquele estado atordoado, Sid voltou seus olhos para Bruce. Com curiosidade na voz, ele perguntou: "Então, Batman, qual você acha que é a minha fraqueza? Que método você está planejando usar para me impedir?" Ao ouvir a pergunta, a expressão de Bruce mudou e ficou extremamente sombria. Como você resiste a esse tipo de poder? Ele sentia apenas desespero. Até mesmo Superman, um ser divino quase invencível, ainda era um homem com fraquezas. Mas isso era algo completamente diferente. Este não era um homem. Isto era Deus. Bruce de repente se viu acreditando no que a igreja havia afirmado, que o ser diante dele era verdadeiramente o Messias, ou talvez até mesmo o próprio Deus. Com essa percepção veio uma impotência ainda mais profunda. Não havia plano, nenhuma contramedida, nada em seu arsenal que pudesse confrontar tal domínio absoluto. Sid, vendo a expressão derrotada de Bruce, não ficou surpreso. Ele se divertiu. Ele conheceu a Liga da Justiça, testou seus corações e demonstrou o que é a verdadeira onipotência. E agora ele estava ficando entediado. O mais importante, seu verdadeiro eu estava prestes a atingir o nível 5 de onisciência e onipotência. Com esse pensamento, Sid olhou uma última vez para Batman, Superman e os outros e sorriu. Até a próxima. No instante seguinte, ele desapareceu. Nenhuma flutuação de energia, nenhuma ondulação dimensional. Simplesmente sumiu, deixando para trás figuras atordoadas, Batman, Ares, os deuses como Zeus que estavam observando, todos igualmente perplexos e apreensivos. Para onde ele foi? Ninguém sabia. Mas nenhum deles conseguiu se livrar do medo avassalador que ele deixou para trás. Enquanto isso, no universo onipotente da Marvel, a vontade de Sid, que estava explorando DC, retornou ao seu corpo em um instante. De olhos fechados, ele aguardou o impulso final, a transformação final em algo além. Experiência onisciente e onipotente mais um. Então veio a mensagem final. Habilidade, onisciência e onipotência, máximo, nível 5. Naquele momento, Sid mudou. Ele transcendeu a transcendência. Foi além da metafísica, além de toda forma. Ele não era mais uma criação, nem um criador. Ele não podia ser definido. Não podia ser descrito. Se alguém tivesse que dizer alguma coisa, seria incompreensível, indivisível, incognoscível, além da comparação, além da compreensão, além da visão, além da expressão. Ele superou todo o tempo, toda a força, toda a ordem, todo o valor, todas as leis, todos os números, todas as cosmologias, todos os sistemas, todos os planos, todas as mentes, todas as classes, todas as religiões, todas as línguas, toda a lógica, todo ser e o não ser. Ele estava além da existência e da não existência, além do sim ou do não, além da forma do pensamento, da vontade ou da alma. Ele era absoluto. Ele não era mais mensurável por nenhuma ideia, linguagem ou conceito. Nenhuma consciência, mortal ou divina, poderia compreendê-lo. Nenhuma inteligência, não importa quão vasta, poderia conceber sua presença. Ele estava agora, aquele que existe além de tudo. Dentro do universo onipotente da Marvel, Sid abriu os olhos, manifestando uma forma divina compreensível a seres inferiores. Naquele momento, ele realmente se tornou onisciente e onipotente. Tudo, cada segredo, cada linha do tempo, cada plano de existência, estava exposto diante de seu olhar. Os universos da Marvel e o infinito além. Todas as possibilidades, todos os destinos, todas as verdades e inverdades. Agora ele via a fonte de tudo. E com isso, ele viu a verdade do seu chamado sistema. Sua expressão ficou fria. Nunca houve um sistema. Havia apenas a capacidade de mimetismo. Quando ele chegou ao universo Marvel, seu medo e insegurança fizeram com que essa habilidade fosse ativada. Em resposta à sua necessidade de estabilidade, o poder da mímica construiu inconscientemente uma interface familiar, o sistema. Mas, na realidade, esse sistema não passava de uma ilusão. Uma projeção criada pela própria capacidade de mimetismo. Sempre foi o mimetismo. Agora, com total onisciência, Sid também entendeu como essa habilidade havia se formado. Era uma combinação de sua alma única, energia da alma, as energias temporais espaciais caóticas do trânsito dimensional, e seu gene X mutante. Esses elementos se fundiram para criar um poder tão absurdo que superou todas as habilidades mutantes conhecidas. E agora ele também entendia as outras mudanças que estavam ocorrendo nele. Não somente por causa da plena realização da divindade e da onisciência de nível 5, mas porque ele se tornou a primeira causa, não apenas da Marvel, mas de tudo além dela. Todas as coisas nasceram por causa dele. Todas as coisas começaram por causa dele. Sid fechou os olhos lentamente.
Antes que qualquer coisa existisse, no vazio da escuridão e do caos, uma única luz brilhou. Um ser indescritível e inimaginável vagava pelo vazio brilhando com luz primordial. Ninguém sabia quanto tempo havia passado. Um segundo? Uma eternidade? Mesmo sem ação, a mera presença dessa luz deu origem à criação. Somente por sua influência, dimensões, universos, existências começaram a se formar. Até mesmo entidades como o único acima de tudo e inúmeras outras nasceram em seu rastro. Planos infinitos, possibilidades infinitas. Tudo isso, dele, num futuro muito, muito distante, um livro seria escrito. Um texto sagrado conhecido como Bíblia registraria. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Capítulo 657. Tudo isso começou assim. O novo passado substituiu o antigo. Mas isso não foi uma ilusão ou uma releitura. Realmente aconteceu. E como Sid não tentou deliberadamente esconder ou apagar nada, todos os seres capazes de perceber tais mudanças cósmicas, incluindo um acima de tudo, OAA, agora guardavam ambas as versões do passado em sua memória. Naquele momento, seres como o Tribunal Vivo, até mesmo a própria OAA, ficaram completamente chocados. A fonte do universo onipotente, o OAA, havia mudado? Quem é ele? Tudo em nós, tudo o que somos, veio dele? O Tribunal Vivo e outras grandes entidades cósmicas usaram seus poderes para perscrutar o passado mais profundo, e o que viram os deixou sem palavras. Vagamente eles vislumbraram um ser tão vasto e incompreensível que ofuscava até mesmo o universo onipotente. Uma presença envolta em luz primordial, nascida na origem. Eles perceberam que o OAA, o universo onipotente, nada mais era do que pequenas ondulações geradas pela influência daquele ser. Meros ornamentos, brilhando fracamente em sua extensão incompreensível. Apenas na ponta desse iceberg insondável, inúmeros universos, dimensões, linhas do tempo e realidades, todos comparáveis a universos onipotentes inteiros, estavam nascendo e sendo destruídos, momento a momento, aparecendo e desaparecendo como bolhas, como sonhos, como fantasmas, girando eternamente sobre a superfície dele. Diante dessa visão impossível, o Tribunal Vivo e outros ficaram profundamente abalados. Eles também entenderam outra coisa. Este ser era indefinível, incognoscível, inimaginável, inalcançável, incognoscível novamente destudo. O que eles estavam vendo, o que eles podiam perceber, era apenas o que o ser lhes permitia ver. E mesmo assim, era apenas uma lasca, uma gota, o brilho mais tênue de um oceano sem fim. O que é ele? Como alguma coisa, qualquer coisa, poderia superar a OAA. E não foram apenas os seres cósmicos do universo onipotente que ficaram atordoados. Além da quarta parede da Marvel, no chamado mundo real, a própria realidade, algo estranho estava acontecendo. A equipe editorial da Marvel, seus editores-chefes e milhões de fãs de histórias em quadrinhos e filmes ao redor do mundo, ficaram todos perplexos. Muitos quadrinhos, séries animadas e até filmes live-action recentes da Marvel começaram a sugerir, muito sutilmente, uma figura estranha e desconhecida. Principalmente em conteúdos que abordavam a origem do universo Marvel, pistas e referências a essa entidade obscura apareciam com frequência cada vez maior. Agora, os editores no escritório da Marvel ficaram boquiabertos, observando enquanto os painéis de histórias em quadrinhos aparentemente eram gerados sozinhos, retratando conversas entre a OAA, o Tribunal Vivo e outros. A partir de suas palavras, eles obtiveram informações sobre esse ser misterioso, e mesmo apenas esses fragmentos foram suficientes para abalá-los profundamente. OAA, o universo onipotente, foi todo criado pela influência deste ser? Ele é a verdadeira fonte de toda a realidade? O editor-chefe ficou boquiaberto. Os editores ao redor trocaram olhares atordoados e aterrorizados. Afinal, o OAA deveria ser o personagem mais forte que eles já haviam criado. Num sentido metafísico, a OAA era a editora. Eles eram o seu equivalente no mundo real. A OAA tinha poder editorial absoluto, a capacidade de mudar qualquer coisa, escrever qualquer coisa, excluir qualquer coisa. E agora? Agora havia algo, acima até mesmo da OAA? De acordo com o diálogo que eles estavam lendo, essa nova entidade não era apenas mais forte. Ele estava além da lógica, além da narrativa, além da narrativa. A OAA e todo o universo onipotente foram descritos como manchas quase imperceptíveis em seu corpo, nada mais do que poeira brilhante na borda de sua sombra. Isso é sério? Os editores se entreolharam, completamente perdidos. Ninguém ousou criar um personagem tão ultrajante. E então, o editor-chefe virou-se para a sala carrancudo. Qual de vocês desenhou esse cara? Um por um, os editores balançaram a cabeça. Eu não. Esse cara é mais quebrado que a OAA. Nenhum de nós ousaria projetar algo tão poderoso. Mais importante ainda, essa entidade não estava apenas em um livro. Ele agora estava em tudo. Quadrinhos, animações, filmes, todos começaram a fazer referência a ele. Isso estava além de qualquer coisa que qualquer um deles já tivesse feito, ou fosse capaz de fazer. Ainda assim, o editor-chefe não estava disposto a deixar isso passar. Ele franziu a testa profundamente e latiu. Não importa como você faça isso. Quero que esse personagem suma. Os outros editores pareciam querer protestar, mas no final não disseram nada. Eles só puderam engolir suas dúvidas e seguir a ordem. Eles já fizeram isso antes, apagando personagens poderosos e reescrevendo arcos problemáticos.
Eles só precisavam descobrir uma maneira de apagar isso. Seja criando um contra-personagem ainda mais quebrado, ou introduzindo alguma arma cósmica absurda, ou simplesmente enfraquecendo-o até torná-lo irrelevante. Eles começaram a fazer um debate de ideias imediatamente. Mas no fundo, todos eles tinham o mesmo medo corrosivo. E se desta vez, eles não conseguissem? Capítulo 658. Enquanto os editores da Marvel se esforçavam para desenhar itens e personagens impossíveis para eliminar razoavelmente, a entidade de nível bug que havia tomado conta do universo deles, inúmeros fãs da Marvel permaneceram congelados em choque. Alguns olhavam fixamente para as telas com batatas fritas penduradas nas pontas dos dedos, esquecidos, completamente atordoados com o que estavam vendo nos últimos filmes da Marvel. Tanto na franquia X-Men quanto na dos Vingadores, dois personagens inteiramente novos apareceram de repente. O Messias, herói vestido de branco? Esses dois supermutantes Ômega não apareceram de repente. Eles reescreveram os enredos de filmes inteiros, estendendo a duração, alterando arcos e mudando completamente os finais. Socando Fênix de nível Ômega? Chutando o demônio multidimensional Dormammu? Brincadeira de criança. Eles derrotaram os Celestiais. Eles derrotaram a deusa da morte. E no final, até mesmo o Tribunal Vivo foi derrotado por essas anomalias cósmicas. O público ficou atônito. O final trágico de Vingadores, Ultimato? Agora reescrito em algo feliz. Fãs da Marvel no mundo todo assistiram aos filmes estendidos com os olhos arregalados, queixos caídos e corações cheios de excitação. Muitos ficaram emocionados. Os filmes da Marvel agora eram infinitos, e eles adoraram cada segundo. Então, quando certas plataformas tentaram bloquear ou excluir o conteúdo alterado, os fãs da Marvel se revoltaram. Exigiram que essas versões fossem mantidas. Este era o auge da Marvel, e eles não iam deixar passar. Observando todo esse caos, a empresa rival da Marvel, a DC, inicialmente caiu na gargalhada. Mas essa risada não durou, porque logo Mulher Maravilha, Batman e outros personagens e filmes da DC começaram a apresentar o mesmo personagem do nível bug. Que porra é essa? O que está acontecendo? Por que o personagem original da Marvel agora está no nosso universo? Funcionários de DC entraram em pânico. Isso tem que ser sabotagem. Marvel, o que você está fazendo? Muito em breve, a equipe editorial da DC invadiu a sede da Marvel. Embora já tivessem visto fenômenos metafísicos estranhos antes, personagens quebrando a quarta parede, realidades fictícias influenciando o mundo real, isso era sem precedentes. Não era apenas estranho, era perigoso. Toda a sua linha de publicações estava sendo sequestrada. Esse seu personagem, que diabos é isso? É melhor você explicar, agora. Os editores da Marvel ficaram sem palavras no início, e sinceramente, um pouco convencidos. Eles achavam que a equipe de DC estava exagerando. Está tudo bem, vamos lidar com isso, eles disseram, dispensando o assunto com sutil desdém. Os editores da Marvel já sabiam da verdade há muito tempo. O universo Marvel era real, em algum nível. Seus personagens, seus eventos, não eram inteiramente fictícios. Alguns deles até conheceram entidades da Marvel. Agora, com tudo saindo do controle, eles tinham um plano secreto. Para transcender suas formas mortais. Tornar-se deuses dentro do universo Marvel, divindades transcendentes, seres acima de tudo ou algo maior. Uma vez que conseguiram isso, por que se importariam com alguns editores da DC? Ainda assim, por enquanto, eles tiveram que fingir que se importavam. Eles tranquilizaram a equipe de DC e prometeram ação, porque na verdade até eles ficaram abalados. Esse bug estava descarrilando toda a realidade deles. Estava arruinando o plano de ascensão deles. Então, eles também se esforçaram para criar contramedidas. Artefatos poderosos. Personagens que quebram o mundo. Anuladores supremos. Todos os truques do livro. E eles falharam. Completamente. Todas as armas. Cada personagem. Cada retcon. Desaparecido, apagado instantaneamente pelo bug. Até mesmo tentativas de enfraquecê-lo não deram em nada. Cada história em quadrinhos, cada cena de filme mostrava o mesmo resultado. Dominação absoluta. Por fim, a equipe editorial da DC chegou a uma conclusão assustadora. Essa coisa. É outro deus? Droga Marvel, que diabos você liberou? E não podemos fazer nada a respeito? Eles estavam à beira do colapso. Ainda agarrados à esperança, disseram a si mesmos. Talvez seja porque ele é uma criação da Marvel. A Marvel deve ter uma porta dos fundos. Eles vão consertá-la. Mas essa esperança também morreu. Porque os editores da Marvel logo revelaram que eles também não podiam fazer nada. Eles nem sequer tinham criado esse ser. Ele apareceu sozinho. Que diabos? Existe mesmo um deus? As equipes editoriais da DC e da Marvel ficaram sem palavras. De volta ao universo onipotente da Marvel. Sid, sentado no topo de toda a realidade, observava tudo com diversão. Ele viu cada linha do tempo, cada tentativa, cada ferramenta enviada contra ele. Nada funcionou. Como isso pôde? Seu próprio ser era composto de absolutos conceituais, incognoscível, indefinível, inimaginável, além da lógica, além da história, além da meta. Eles nem sabiam o que ele era. Como eles poderiam derrotá-lo? Mesmo deixando isso de lado, sua verdadeira onisciência e onipotência o tornavam imbatível. Com um olhar calmo, Sid voltou sua atenção para o chamado mundo real, o universo dos editores da Marvel.
Ele sabia disso muito bem. Afinal, Deadpool frequentemente invadia o planeta, falava com seus deuses, até mesmo o atravessava fisicamente. Os olhos de Sid estavam frios. Ele viu todas as histórias possíveis, todos os futuros em potencial, todos os finais. Ele viu a autodestruição dos editores da Marvel, seu colapso sob o peso de suas próprias ambições. Ele viu tudo, e ele podia fazer qualquer coisa. E ainda assim, ele estava entediado. Verdadeiramente e eternamente entediado. Naquele momento, uma voz familiar entrou na conversa. Ó grande e nobre Sid, para onde vamos agora? Era Venom, agora totalmente transformado no leal servo de Sid, sorrindo bajuladoramente enquanto aguardava a vontade de seu mestre. Sid riu baixinho. Talvez. É hora de visitar um universo conhecido como Terceira Dimensão. Ele sorriu, e então, ele olhou para frente. Direto em frente. Seu olhar atravessou o multiverso, quebrou cada quarta parede, distorceu a realidade em torno de sua vontade. E de repente, você sentiu isso. Sim, você, o leitor. Sid olhou diretamente através da tela. E olhou para você. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.